E aí, gente, tudo bem? Então, continuando aqui, agora a gente vai ver as transformações termodinâmicas, como é que a gente vai analisar aqui a primeira lei nelas. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, então, a gente vai ter essa transformação isotérmica. Isotérmica, a temperatura vai ser igual, não vai variar. Portanto, se ΔT for igual a zero, lembra que nossa energia interna depende só da temperatura, a variação dela também. Então, se a temperatura não varia, a energia interna não varia. E se a gente substituir na nossa equação lá da primeira lei, a gente chega que o calor trocado vai ser igual ao trabalho. E então, mesmo você não variando a temperatura, você tem troca de calor, que é um pouco esquisito, né? Mas é porque você pode estar realizando o trabalho ou tendo algum trabalho realizado sobre si. E aí na transformação isobárica, então, a gente vai ter duas coisinhas interessantes. Uma ligada ao trabalho e outra ao calor. Vamos dar uma olhada no trabalho primeiro. Para isso, a gente vai para o nosso mesmo exemplo do recipiente com um pistãozinho. E aí, a gente vai ter alguém empurrando o pistão para baixo com uma força. E aí, essa força vai ser constante e vai empurrar o pistão por uma distância aqui, dzinho. E aí, a gente que já viu o trabalho, sabe que a gente pode falar que o trabalho vai ser essa força vezes a distância percorrida, né? Mas olha que interessante. É legal a gente trabalhar com força e distância? Não. Por quê? Porque por exemplo, o PV igual a nRT trabalha com pressão e volume, e não com força e distância. Então, a gente pode fazer uma troca bem bacana aqui. A gente sabe que força sobre área é igual a pressão. Passando a área para o outro lado, pressão vezes área é igual a força. E aí, então, a gente pode substituir a força aqui, e a gente vai ter que pressão vezes área vezes distância é igual ao trabalho. E a nossa área vezes a distância, né, a nossa área aqui da superfície do nosso pistão, vezes essa distância, vai ser justamente a variação de volume que o nosso gás vai ter sofrido. Então a gente pode escrever o trabalho como P vezes ΔV. E por que a gente só pode escrever assim para a transformação isobárica? Porque o nosso P é constante, né? A nossa força só vai ser constante quando o nosso P for constante, certinho? E aí, por último, o nosso calor na transformação isobárica, a gente pode escrever como mCp ΔT. O M é a massa, ΔT é a variação de temperatura, e o Cp é o calor específico para a pressão constante. Lembra da fórmula de calor sensível? É muito parecida, só que aqui vai ser o calor específico para uma transformação que tem a pressão constante. E a gente pode escrever isso de outro jeito, Nc≡P ΔT. E aí esse Czão é muito parecido com o calor específico, só que ele vai estar ligado ao número de mols e não à massa, né? Por isso a gente pode falar que ele é o calor molar à pressão constante. Certinho? Vamos dar uma olhada na transformação isocórica agora, né, que é a volume constante. Para ser um pouco mais fácil de enxergar, vamos voltar para aquele exemplo do pistão, né? Se você tem o seu recipiente com pistão aqui e você não tem variação de volume, né, uma transformação isocórica, significa que seu pistão não vai poder se mover, né? Porque se ele desce um pouquinho para cá, você já vai ter variado um pouquinho o volume do gás. Se ele sobe, vai ter variado também. Então, não tem deslocamento. E se você não tem esse deslocamento, você não teria trabalho. Então, na transformação isocórica, o seu trabalho é igual a zero. E aí, por causa disso, sua variação de energia interna é igual ao calor trocado. Pode ser positiva se você recebeu calor, ou negativa se você cedeu calor. E aí, que nem a gente fez na transformação isobárica, a gente pode escrever o calor aqui como Nc≡V ΔT. Só que esse Czv agora é o calor molar a volume constante, beleza? E aí tem uma relação entre o nosso calor molar a volume constante e o calor molar a pressão constante, que vai ser Cp menos Cv igual a R, né? Que é aquela constante dos gases ideais. E para a demonstração disso tem no livro, tem vários outros lugares que vocês podem olhar. Mas às vezes, por exemplo, ele pode te dar o Cp e você tem que usar o Cv, ou te dar o Cv e você tem que usar o Cp, por aí vai. Então é importante você saber essa relaçãozinha aqui. Por último, então, a gente vai ter a nossa transformação adiabática, que ela é nova, né? Mas ela vai ser uma transformação que a troca de calor é zero, né? Você não vai trocar calor. E aí, por isso, a nossa variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Lembra que tem o sinal negativo. E aí tem outra expressão que a gente pode usar na transformação adiabática. É que pressão vezes volume elevado a gama, que é uma letra grega, é igual a K. Esse K é uma constante, significa que ele não varia. Por exemplo, P1 V1 elevado a gama vai ser igual a P2 V2 elevado a gama.
porque vai ser sempre constante. E o nosso gama vai ser Cp sobre Cv, que é o calor específico a pressão constante sobre calor específico a volume constante. E aí, só a demonstração disso é um pouco complicada, envolve cálculo e tudo mais, só que é uma expressão muito poderosa, então é importante a gente saber também.